noite a todos os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Após a leitura, o grupo vai cantar 1000 vezes 1000 louvores. Nós vamos ficar em pé. Isaías 65. A partir do versículo 17. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo gozo. E folgarei em Jerusalém, e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Porque o mancebo morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas, e habitarão, e plantarão vinhas, e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Não trabalharão de balde, nem terão filhos para a perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor, e os seus descendentes com eles. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha com o boi, e pó será a comida da serpente. Não farão mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Amém. Amado Deus e nosso Pai, nos dê nesta noite uma palavra que seja um fortificante para a tua igreja, algo que fará com que nós saiamos daqui regozijando, curados e com as nossas forças renovadas e com entendimento da tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos. Bendito Salvador, 1000 vezes 1000 louvores.
desceu até a cruz, por sua imensa graça, por seu insigne amor, por todos seja sempre louvado Salvador. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Eis ao redor do trono do Redentor Jesus, milhares e milhares em refulgente luz, com reverência adora o grande Salvador, que ao bom Cordeiro rende a honra e o louvor. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Ó, vinde agora todos também a celebrar as glórias sempiternas do Redentor sem par, com vozes de vitória seu nome proclamar. Mil vezes mil louvores a Cristo tributai. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador, bendito Salvador. Amém. Glória a Deus. Em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, está escrito: as coisas ocultas são para Deus, as reveladas são para nós. A Bíblia é um livro cheio de mistério. Mas Jesus disse em São Mateus 13:11: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não lhes são concedidos. Se tratando de mistério, há uma controvérsia entre a verdade e a mentira. A mentira é sustentada pelo sistema encabeçado pela Igreja Católica, a grande meretriz de Apocalipse 17. E a verdade sustentada pela noiva,
pela igreja eleita, isto é, sustentada por nós. O sistema diz que o mistério de Deus é a Trindade. Existe a doutrina da Santíssima Trindade. Só que a Bíblia não fala em Trindade. A Bíblia fala sim em mistério, mas o mistério que a Bíblia declara é Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 2. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo. E esse mistério, ele tem um tríplice desenrolar. O profeta chama de mistério tríplice de Deus. Deus em Cristo, Cristo na igreja, e a igreja no reino restaurado. Em cada mistério destes, Deus tem um propósito. A Bíblia fala do primeiro mistério. A própria palavra chama de mistério a encarnação de Deus. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, pregado aos gentios, visto dos anjos, crido no mundo e recebido acima na glória. Paulo não estava falando que a segunda pessoa de Deus encarnou. Paulo estava falando que Deus se encarnou. Sim. Jesus Cristo é o Jeová do Velho Testamento encarnado. Porque Jesus Cristo não é a segunda pessoa conosco, é Deus conosco. Mateus 1:23. Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Se fôssemos andar nas Escrituras, nós gastaríamos um culto todo, mas apanharemos algumas coisas. Por exemplo, em Gênesis 17:1 está escrito assim: e era Abraão da idade de 99 anos
E Deus disse-lhe: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Isso foi Deus falando com Abraão. Agora veja Jesus falando com João. Apocalipse 1:17. E quando o vi, ou melhor, Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Isaías 44:6 está escrito: assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor: eu sou o primeiro e o último, e fora de mim não há Salvador. Então Jesus, dizendo a João, disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. No Salmo 23, o salmista disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. São João 10:11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. São João 1:1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí pula para o verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus afirmou em São João 8:58 que ele era o eu sou, de Gênesis, melhor, Êxodo 3, do 13 ao 15. Moisés, sendo comissionado a ir adiante dos filhos de Israel, disse para Deus: quando eu chegar diante deles e eles perguntar, porque eu vou dizer: o Deus de nossos pais me enviou a vós, e eles perguntarem: qual é o seu nome? O que eu lhes direi? Então Deus disse para Moisés: eu sou o que sou. Assim dirá aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Então lá em São João 8, do 56 ao 58, Jesus falando com os judeus, fariseus, ele disse: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe eles: o senhor não tem nem 50 anos
e diz ter visto Abraão? Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Então, a primeira parte do mistério tríplice é o mistério da encarnação de Deus. Deus tornando-se visível em carne e andando com o seu povo aqui na terra. Deus tornando visível em um corpo permanente. Vejam bem, porque na primeira carta a Timóteo 6:16 está escrito que Deus nunca foi visto. Aquele que tem Ele só a imortalidade habita na luz inacessível, o qual nenhum homem viu e nem pode ver. É claro que Paulo está falando em Deus como Espírito, porque Ele é o grande Espírito. São João 4:24. Deus é Espírito. Importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Como Espírito, Ele não pode ser visto. Ele foi visto por Moisés pelas costas, foi visto por Abraão 2 vezes, Gênesis 14:18, e em Gênesis 18 acompanhado de 2 anjos que foram para Sodoma, mas Abraão ficou ali na presença de Deus. Aleluia. Gênesis 18, versículos 21 e 22. Então, mas aquelas aparições é chamado pela palavra de teofania, manifestação corpórea da divindade. Mas Jesus Cristo não foi uma manifestação passageira. Na verdade, foi um cumprimento de uma escritura. Isaías 52, versículo 6. Porque o meu povo saberá o meu nome. Por esta causa, naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo: eis-me aqui. Veja bem, o próprio Deus diria: eis-me aqui. E o seu povo saberia o seu nome. Isso é muito importante. Em São João 17:6, Jesus disse: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Aí alguém vem e diz assim: não, mas é a segunda pessoa conversando com a primeira. A revelação disto está em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo em forma de Deus, não ter por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, fazendo-se semelhante aos homens,
tomando a forma de servo. Então Jesus na terra, ele foi servo do Espírito. Por isso que os apóstolos o viam dizendo: o Pai, o Pai, o Pai. E na oração sacerdotal era o homem, a carne, Jesus, falando com o Espírito Pai. Mas ele deixa cair um pingo de revelação. Manifestei o teu nome aos homens. Aquilo não era mesmo para Deus ouvir, ali era para nós ouvir. Vocês entenderam? Ali era para nós ouvir, porque alguém perguntaria: qual o nome que nós conhecemos? Ele fala no versículo 26: eu lhes fiz conhecer o teu nome. Eu queria interrogar Pedro: qual o nome que você conheceu, Pedro? Ele ia dizer: Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Para quem recebe a revelação, não precisa de muitos detalhes. O nome manifestado foi Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Se vocês notarem, essas revelações não foi para todos. Eu volto lá em Mateus 13:11. A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros não é concedido. Eu penso que não havia muita gente em São João 14. Jesus começa falando, sabe? Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Até aí, eu acredito que até os discípulos estariam pensando em quando isso acontecesse. Mas Filipe queria que acontecesse antes. Ele queria esperar para ver o suposto pai distinto do filho. Aí em São João 14:8 ele diz: mostra o Pai, e isso me basta. Mostra o Pai que eu fico satisfeito. Aí Jesus poderia falar muitas coisas, mas ele se limitou a dizer assim: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Olhe bem, quem vê a mim, vê o Pai. O Pai que ninguém viu, nem poderá ver, que habita na luz inacessível. Agora ele está visível, palpável, e conversando, sem que houvesse trovões, relâmpago, sem que precisasse de um Moisés
povo dizer: Moisés, não fale Deus conosco para que não morramos, fale tu com Deus e fala conosco. Mas Moisés não era Deus, ele era uma sombra de Cristo lá no Velho Testamento. Mas agora Deus estava apoucado, Deus se diminuiu, Deus se escondendo, não mais atrás de pele de texugos, mas atrás de pele humana. Aleluia. Deus se revelando ao povo. Glória a Deus. Eu e o Pai somos um. São João 10:30. Gente, aqui na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. O motivo deste mistério tríplice, se ele é tríplice, se desenrola em 3 mistérios. O primeiro, a encarnação de Deus, Deus encarnado, Emanuel, Deus conosco. Parágrafo 154. Primeiro, para se expressar completamente, Deus em Cristo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Vocês sabem que os profetas, e Jesus foi profeta, ele foi o Filho do homem, e o profeta, ele apresenta Deus para o homem. E os profetas do Velho Testamento, eles apresentaram Deus, mas não da forma que ele foi apresentado nos 4 evangelhos. Eles diziam assim: assim diz o Senhor, isso e aquilo. Aí vem Jesus, ele nunca disse assim diz o Senhor. Ele era o Senhor. Aleluia. Ele era o Senhor. Ele pôde dizer, Mateus 5, versículos 27 e 28. Ouviste que foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu, porém, olha que autoridade. Eu, porém, vos digo. Quem pode mudar uma lei? Só quem fez a lei. Quem fez a lei? Deus. Então Jesus podia mudar a lei. Ele era Deus encarnado. Amém? E Deus se expressou. Deus se expressou. O profeta, por excelência, mostrou Deus para o povo. Deus se expressou. Deus comeu com o povo. Deus dormiu com o povo. Glória a Deus. Deus tinha amigos aqui na terra, famílias em particular. Marta, Maria,
Sempre tinha um almoço para ele, uma jantinha quente, um lugar para ele tomar banho. Que coisa, gente. Se receber profeta Elias foi maravilhoso para aquela viúva, e para Marta, Maria e Lázaro receber Deus em sua casa. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Não pensa que hoje é diferente, não. Ele prometeu estar conosco. Você crê nisso? Aleluia. Glória a Deus. Então vamos caminhando aqui. O segundo mistério do mistério tríplice é esse Deus que manifestou no Filho se manifestando na sua igreja. Aleluia. Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e que agora foi manifestado aos santos, aos quais, isto é, aos santos, quis Deus fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, isto é, entre nós, que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em você. Aleluia. Glória a Deus. Veja, no parágrafo 160, Deus expresso em Cristo, o qual era o Pai, Filho e Espírito Santo, a plenitude da divindade corporizada. Aleluia. Agora, a plenitude completa da divindade corporizada habita em sua igreja as preeminências. Tudo que Deus era, Ele derramou em Cristo. Tudo que Cristo era, foi derramado na sua igreja, nos crentes. Aleluia. No seu corpo, aqui na terra. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Por um Espírito, somos todos batizados em um corpo. Esse corpo não é a igreja, o que chamamos de igreja. Esse corpo são os eleitos, a noiva de Cristo. E por quê? Veja onde não há lugar para denominação aqui. Está entendendo? Parágrafo 155. Segundo, para ter as preeminências, através disto em sua igreja, a qual é o seu corpo, a noiva, até que ele poderia ter a preeminência para se expressar através deles. O que é preeminência? É ser o primeiro em tudo. Está entendendo? É a sua vontade ser feita. Agora, pode a cabeça está aclopada a um corpo, e o corpo querer entrar em um lugar, e a cabeça fala assim: eu não entro.
o corpo diz assim: então eu entro sozinho. Pode? Não pode. Então Cristo não pode ter a preeminência através de uma denominação que tem credos, dogmas. Ele só pode ter a preeminência com a sua noiva. Está entendendo? Porque ela tem ele como cabeça. E onde a cabeça vai, o corpo vai. O que a cabeça manda, o corpo faz. Isso não é verdade? Então, Paulo diz, Colossenses 1:24: regozijo-me no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Porque a igreja crê em sua palavra. Aleluia. Não em um credo, ou em um dogma, ou em uma doutrina manufaturada por homens. A igreja diz amém quando ele fala. Quando o homem fala, ela não diz amém. Romanos 3, versículo 4: seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Aleluia. Então Deus só pode ter a preeminência com a igreja dele, com a noiva dele. Glória a Deus, porque ela o obedece. Ele é a sua cabeça. Sim. Por quê? Você quer olhar o estado da igreja moderna? Você olha o estado da mulher. Sabia? Porque a mulher não tem seu esposo como cabeça mais. Hoje ela está coigual com ele. Apesar que ela tem uma se lascada, né? Antigamente, num divórcio, a mulher tinha mais chance de ficar com os filhos. Hoje ela tem que disputar. E olha lá se não tem que pagar pensão para o marido. É coigual com ele. Mas por que que as nossas mulheres, isto é, as eleitas, são sujeitas aos seus maridos? Porque a igreja está sujeita a Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Efésios 5, a partir do versículo 22. Vós mulheres, sejam sujeitas aos seus maridos. Porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio Salvador do corpo. Então, se Cristo é a cabeça da igreja, é a mesma coisa que dizer: a palavra é a cabeça da igreja. Porque a palavra é Cristo. Cristo é a palavra. Aleluia. Então, segundo propósito, para ter as preeminências disto em sua igreja, a qual é o seu corpo, a noiva, até que ele poderia ter a preeminência para se expressar através deles. E ele
tendo a preeminência, ele consegue se expressar através dela. Estatura do varão perfeito é Cristo se expressando através da sua igreja. Aleluia. Os frutos do Espírito Santo é Cristo se expressando através da sua igreja. Aleluia. Porque ela é o seu corpo. Então daí dá para saber hoje se somos noiva de Cristo, se somos corpo de Cristo. Ele tem a preeminência na sua vida? Ele tem as preeminências na sua casa? Você está enquadrado em Mateus 6:33? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. O eleito está descansando, ele não está preocupado, ele sabe que Cristo é um bom esposo, de braço forte. Ele não precisa se preocupar com nada. Ele dá a preeminência para ele. Ele faz o que ele quer primeiro. O seu dia a dia é buscar mais de Deus, e ele sabe que as demais coisas serão acrescentadas. É como aquela esposa que é fiel ao seu marido, crê no seu marido. O marido é a cabeça dela. Ela permanece na sua casa no posto de dever, e o seu esposo vai para o posto do seu dever. Glória a Deus. Ele trabalha para sustentá-la, para comprar sapato, para comprar roupa, para sair às vezes com ela. Sim, Jesus Cristo foi preparar lugar, mas o seu Espírito está aqui no nosso meio, dando cobertura à tua necessidade. Não temas, não se preocupe, descansa nos braços de Cristo. Por que tem mulheres que às vezes acabam se engraçando com outro homem? Porque às vezes ela fica desejada dentro de casa, mas nós não temos por que se engraçar com mais ninguém, a não ser com Jesus Cristo. Aleluia. Para mim não falta nada, para você não falta nada. Glória a Deus. E Ele está aqui para acrescentar o que precisa você. Aleluia. Você está precisando de cura divina? Ele é o grande curador. Você está precisando de paz? Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Você precisa de um amigo verdadeiro? Sim, preciso. Ele é o amigo verdadeiro. São Mateus 28:20. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está com você em espírito. E quando completar aquilo que nós estamos esperando, Ele disse: para que onde eu estiver, estejais vós também. Ali é corpo. Onde aquele corpo for, a noiva estará com Ele, e para sempre com Ele, igreja. Pois é. Agora, terceiro lugar é o mistério também, Efésios 5:31 e 32.
deixará o homem seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério, digo-o, a respeito de Cristo e da igreja. Deus em Cristo, Cristo na igreja, e a igreja como rainha, como esposa no reino restaurado. Será aqui embaixo, será aqui na terra. Ela sobe, porque enquanto a igreja estiver na glória, Deus estará trabalhando com essa terra. Ele trabalhou com ela no dilúvio, batizando-a. Trabalhou com ela no Calvário, comprando-a. Mas assim como quando Deus te resgatou, Ele te tirou da lama. Ao resgatar você, você estava fora da lama, embora sujo. E aquele sangue, aleluia, limpou você. Glória a Deus. E o batismo com o Espírito Santo te purificou completamente. Com fogo, aleluia. Deus está trabalhando com essa terra. A terra é dele. A terra não é do diabo. Ele está agora com uma posse passageira. É como aquele que toma por um tempo uma propriedade que é sua. Ele não tem a posse lavrada no cartório, mas ele entra naquela terra como o diabo entrou em nós um dia. Está entendendo? Mas houve o tempo do despejo dele. Houve o tempo do despejo dele. Quando você creu, quando você acreditou, porque não existirá ninguém preso se cresce no Calvário. Sim, Calvário é a libertação da igreja. Calvário é a libertação do povo. O profeta disse na mensagem aquele dia no Calvário: Cristo despojou o diabo. Deus foi a zero no Calvário e feriu aquele animal chamado Satanás para sempre. Você não tem mais que ser um bêbado, um mentiroso. Você não tem mais que ser um adúltero. Cristo tem nos libertado. Glória a Deus. E lá no Calvário Ele comprou a terra. Aleluia. A terra é dele, embora ela está na mão do usurpador que é Satanás, mas ela vai voltar para as mãos de Deus, e Ele vai purificar essa terra, porque Deus tem a missão de dar ela para nós. Mateus 4:4, os mansos. Mateus 5:5, os mansos herdarão a terra. A terra é de Deus, mas ela será passada para nós. Mas não haverá nessa terra mais pecado, não haverá mais prisões, não haverá mais cadeia, não haverá mais hospitais, não haverá mais casa da luz vermelha, não haverá mais lotérica para jogar na loteria. Deus vai dar uma terra nova para nós. Deus vai dar uma terra nova para os eleitos. Mesmo quando você já era de Deus, potencialmente, aquele vaso sujo que foi tirado da lama, mas Deus queria selar aquele vaso.
Será que é meu? Vou pôr uma marca nele que ele é meu. Então o sangue te limpou e ele te batizou com o Espírito Santo. Aí sim você passou a ser de Deus de fato. Aleluia. Glória a Deus. Romanos 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas nós temos. Aleluia. Você é de Deus. Você tem um sistema do tamanho de uma unha que Deus injetou em você. Por isso que os vendavais da vida não te afastaram da casa de Deus. Você está aqui arraigado. Você está aqui ancorado. Você está aqui até o dia da tua redenção. Glória a Jesus. Então essa noiva, ela sobe, ela se casa nos ares. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Encontraremos com ele nos ares, e de lá ele não desce. De lá os astronautas de Deus sobem mais para cima. Aleluia. Além das estrelas, além do sol, nós temos um lar de escola. Aleluia. Muito além do sol você tem um lar. Muito além das estrelas você tem um lar. E aquele lar, embora sendo transitório para nós, naquele instante, nós ficaremos ali 3 anos e meio, nas bodas do Cordeiro. Glória a Jesus. Para cumprir o terceiro propósito de Deus, a igreja no reino restaurado, a noiva e Cristo, o segundo Adão e a sua noiva caída, restaurada novamente. Aleluia, purificada, sem mácula, sem ruga, nem coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível diante de Deus. Aleluia, glória a Deus. E em terceiro lugar, para restaurar o reino, a sua posição correta, que caiu pelo pecado através do primeiro Adão, de volta aonde ele andava no frescor do entardecer com seu povo, falava com eles, tinha companheirismo com eles. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Redimidos por Cristo, parágrafo 433. O segundo Adão, você crê que ele foi? Aleluia, eu creio que ele foi. Voltando para o lar, para o Éden, com a sua esposa caída, redimida de volta ao lar novamente. Isso é Cristo. E a igreja hoje, tomando de volta a sua esposa, estão vendo o tríplice mistério agora? Deus manifestado em Cristo, Cristo manifestado na igreja, tudo junto, para fazer de volta o Adão e a Eva original novamente, homem e mulher, os quais são um, feitos do mesmo sangue e do mesmo Espírito e tudo mais. Note, redimindo de novo com ele, indo para o lar, de volta para a vida eterna, num corpo humano, comendo, bebendo, vivendo para sempre. Isaías disse:
edificarão casas e habitarão nelas, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não edificarão para que outros a tomem, os filhos não a tomarão, mas eles estarão ali com seus descendentes. Vocês estão entendendo? Hoje o pai morre, a casa que o pai fez passa para os filhos, mas ali não vai acontecer isso, porque o pai não vai morrer. Aleluia, glória a Deus. Vai habitar os pais, os filhos, para sempre. Morte aqui é figurado. Você sabia que árvore, ela vive 100, 500 anos, e o homem vai viver no milênio, porque o diabo não deixava o homem viver 1000 anos. Está entendendo? O pecado entrou, Matusalém viveu quase 1000, mas não viveu 1000. Mas Deus vai provar para o diabo que Deus é maior do que ele. Aleluia, glória a Deus. Milênio é elemento do tempo. A igreja viverá com Cristo 1000 anos, para quebrar o queixo de Satanás, para mostrar que Deus é maior. Aleluia. E depois entraremos na eternidade, sem contagem de ano, eternidade a eternidade, para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Vejam, sua noiva voltando com ele, redimida de volta ao Adão e Eva original, pois a morte é deixada para trás. Eles olham de volta para a cruz e veem que a morte tem se ido, tem sido pago. Aleluia, glória a Deus. Mas eu quero dizer, irmãos, que não é diferente de agora não, gente. Não é diferente de hoje. É que as pessoas querem ver coisas palpáveis. Está entendendo? Quer ver para crer. Hoje, se na condição de uma cachorrinha, aquela mulher Ciro-fenícia, aquela mulher cananeia, ela chegou diante de Jesus Cristo dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada, está sofrendo, me ajuda. Aquela mulher foi ignorada por causa da aproximação errada que ela teve. Mesmo assim ela insistiu, e quando ela insistiu, Jesus não falou nada para ela. E mesmo assim ela insistiu e se prostrou diante dele, e ele falou aquelas palavras duras para ela: não é lícito eu pegar do pão dos filhos e dar para um cachorrinho. E mesmo assim ela foi persistente, mesmo assim ela foi perseverante. Ela disse: Senhor, os cães comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Ela dimensionou o poder de Deus. Ela disse: eu não preciso do pão inteiro, eu quero apenas uma migalha. Eu me contento com uma migalha. Eu fico debaixo da mesa, saceio os seus filhos. A migalha que cair eu pego, e a minha filha será curada. O que Jesus disse para ela? Oh, mulher grande a tua fé. Aquela mulher não tinha direito à mesa, mas uma migalha para ela era suficiente. Hoje a tua posição, você não está no milênio, mas a tua posição é de filhos, é de noiva de Cristo. E hoje você não tem que entrar debaixo da mesa não. Hoje você está sendo convidada para sentar à mesa com Ele, à mesa com Cristo.
aleluia, é que a nossa fé está pequena. Aquela mulher, ela ouviu acerca de Jesus, ela ouviu e creu, ela creu em Jesus, está entendendo? E quando ela chegou diante de Jesus, mesmo com aqueles obstáculos, com aqueles testes, ela disse: eu não volto sem a minha bênção, eu não volto, aleluia. E ela insistiu. Eu me contento com uma migalha, a migalha cai, minha filha Sara, porque o poder desse Deus é maravilhoso, é poderoso, é grande. Migalha sara o câncer, migalha ressuscita morto, e o Cristo vivo está aqui para partir o pão para a tua vida. Aleluia. Senta-se à mesa, Salmo 23:7. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. É cálice transbordante, aleluia. É mesa preparada. Estamos com a mesa preparada nesta noite. É noite de você colocar a tua mão na mesa, até de olhos fechados. O que você vai apalpar não é pedra, não é escorpião, não é serpente, é o pão da vida, que te cura, que te sara, que te dá alegria, que te dá prazer. É o pão vivo dos céus nesta noite. Olhos fechados, você pode fechar os olhos e pôr a mão na mesa, aleluia. Você pode apalpar que não é pedra não, aleluia. É peixe, é pão, é ovo. Não é pedra no lugar do peixe, não é escorpião no lugar do ovo, não é serpente não, é o pão da vida. Toma posse da tua bênção. Toma posse. Você precisa crescer diante dessa muralha, diante dessa montanha. Aleluia. Glória a Deus. A coisa é forte, gente. O que Deus era, Ele derramou em Cristo. Só que Cristo creu. Como é que ele se defendeu quando o diabo atacou ele? Está escrito, está escrito, está escrito. Ele se entrincheirou na palavra. Glória a Deus. Olha, tudo que Cristo foi, Ele derramou na igreja. Era um homem ungido, agora é um povo ungido. Cristo em vós, esperança da glória, pequeno Deus na terra. A igreja, o maior exército que já teve aqui na terra. Só que você tem que crer. Fique de pé. Você tem que aceitar que Jesus Cristo já te deu saúde. Aleluia. Você tem que acreditar que Ele está aqui conosco. E eu tenho a comissão de Deus para pisar na cabeça dele nesta noite. Aleluia. Mandar esse mal embora da tua vida. Eu tenho a comissão de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Somente creia. Somente creia. Aleluia. Glória a Jesus. Dor. Você que está sentindo dor agora, levanta a tua mão. Dor nesse instante, nesse momento. Aleluia. Olhos fechados.
em nome do Senhor Jesus Cristo, pela autoridade da palavra do Deus vivo, eu me coloco como embaixador de Deus aqui na terra. Se os Estados Unidos, o Brasil ou qualquer nação enviar um homem como embaixador, a palavra daquele homem é a palavra daquele país. E eu creio que sou embaixador de Deus. A minha palavra é a palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus, vocês que têm algo causando dores, eu repreendo esse mal agora. Vocês com a mão levantada, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo. Sai com a sua bagagem, Satanás. Não é só a dor, é o sintoma, o que está causando essa dor. Aniquilo pela raiz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sai, sai. Vocês estão libertos. Vocês que crê, a vitória é vossa, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Assentai-vos.